Fala pessoal, estamos começando a nossa 11ª aula do nosso curso de Java para Android e hoje nós vamos estudar o gerenciador de layout Linear Layout. Para agilizar o nosso estudo, eu já criei o nosso projeto Aula 11, que contém uma classe main e o XML main.xml. Vamos dar uma olhadinha nesse XML na parte gráfica. Como a gente pode ver, tem só um Hello World que o próprio Eclipse criou para a gente por padrão. Vamos voltar para o código XML e aqui nós temos como a primeira tag, como nosso gerenciador de layout, nós temos Linear Layout. Como atributo desse Linear Layout, eu defini os dois namespaces que nós vamos estudar mais tarde. Aqui eu disse que a largura do nosso layout deve ocupar toda a tela e a altura do nosso layout deve ocupar toda a tela. Por padrão, o Android já criou para mim esse Text View e eu não fiz nenhuma alteração nele. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui para estudar o Linear Layout melhor é definir uma orientação para o Linear Layout, ou seja, qual é a forma que o Linear Layout vai dispor os componentes na tela, todos na horizontal, todos na vertical. Android, Orientation. Qual a orientação que a gente quer? Eu vou dar um Ctrl espaço e ele vai abrir essa lista aqui para a gente. Como nós podemos ver, a gente só pode escolher entre horizontal e vertical. Nesse primeiro momento, vamos definir a orientação como horizontal. Então eu vou dar 2 cliques em horizontal, ele já completou para mim com a palavra horizontal, e agora eu vou dar uma olhada para ver o que aconteceu na nossa parte gráfica. Como a gente pode ver, não aconteceu absolutamente nada. O Eclipse simplesmente alinhou o nosso componente na horizontal, mas a gente não pôde observar ainda nenhuma modificação. Vamos voltar para o nosso XML e vamos criar agora um outro Text View. Então eu vou vir abaixo desse Text View aqui, eu vou colocar o símbolo de menor, o Eclipse já abriu para mim a lista de opções, eu vou digitar Text View. Ele botou para mim aqui, ó, Text View. Dou 2 cliques, ele já montou a tag para mim. Então agora nós vamos definir qual a largura que esse Text View tem que ter e qual é a altura que esse Text View deve ter. Eu vou dar uns Enters e vou vir aqui e vou digitar Layout Width. Vamos colocar como o Wrap Content, ou seja, use o espaço de tela que você precisar. Abaixo eu vou colocar Layout Height como use o espaço que você precisar. E o texto nós vamos definir como segundo Text View. Segundo Text View. Vamos vir na nossa parte gráfica. E nós temos agora mais um Text View na nossa tela. O primeiro é o Hello World e o segundo é o segundo Text View. Mas por que o segundo Text View ele está na sequência do Hello World? Somente porque nós definimos aqui que a orientação dos componentes na tela deve ser na horizontal. Vamos mudar isso aqui para vertical e ver o que acontece. Eu salvei, vamos na parte gráfica. E olha só, agora ele já começou a colocar os componentes para a gente na vertical. Esse é o grande objetivo dos gerenciadores de layout, facilitar a organização dos componentes na tela. Ou seja, nós vamos utilizar o Linear Layout toda vez que a gente deseja que os componentes sejam alinhados ou na horizontal ou na vertical. Por exemplo, vamos dizer que a gente queira criar mais 4 Text Views. Como nós faríamos? Nós voltamos aqui no nosso XML, vamos pegar esse código desse Text View aqui, vamos dar um copiar, vamos abaixo do Text View, vamos dar um colar e vamos dar mais um colar. Vamos voltar na nossa parte gráfica e o que acontece? Ele organizou os nossos outros componentes nesta lista vertical. Eu vou alterar o texto desses Text Views para que a gente veja uma utilidade real para esse tipo de alinhamento. Vamos no nosso XML e vamos definir a nossa orientação como vertical. Só que eu vou mudar o texto do nosso Text View. Então no primeiro vamos colocar espaço na memória suficiente, espaço em disco suficiente, conexão com a internet ativa e o tipo de conexão 3G. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando uma série de Text Views para dar o status atual do telefone. Vamos à nossa parte gráfica e aqui a gente pode ver que nós temos espaço na memória suficiente, tem esse textozinho na frente que nós já vamos tirar, o espaço em disco suficiente, conexão com a internet ativa e tipo de conexão 3G. Vamos ali arrumar, tirar a string aqui, apagado, voltamos à nossa parte gráfica e agora nós temos a nossa lista de informações para o usuário criada. Agora vamos supor que para ficar mais bonito a gente deseja que eles tenham um espaçamento entre eles e eles não comecem assim bem na beiradinha da tela. Eles fiquem mais para a direita e mais para baixo. Vamos vir no nosso
código XML, e nós vamos definir que a nossa margem do topo seja de 10 pixels. Então, margem top 10 pixels. E que a nossa margem da esquerda seja de 10 pixels também. Então, margem left 10 pixels. Vamos ver como ficou a nossa parte gráfica. E ele realmente alinhou 10 pixels para baixo o nosso primeiro edit e ele colocou mais para a esquerda. Vamos voltar na nossa parte XML. Vamos copiar essa linha aqui, margem left, dou um copiar, e nós vamos colar ela para os nossos outros text views. Então, Ctrl V e Ctrl V. Agora observa que o nosso arquivo XML está totalmente desalinhado, ele não está indentado, simplesmente essa tag acaba assim, essa outra aqui está acabando diferente. Para a gente arrumar o nosso arquivo XML de uma forma fácil, o que a gente pode fazer aqui no Eclipse? A gente aperta Ctrl A, que significa selecionar todo o texto, e depois a gente aperta Ctrl I. Olha o que acontece. Ele simplesmente alinhou todo o nosso código XML de maneira automática. Obviamente que quando a gente está criando as nossas tags XML, a melhor coisa que a gente pode fazer é ir alinhando uma por uma. Mas agora aqui no curso, por uma questão de tempo, eu simplesmente estou deixando elas como elas ficam. Voltamos para a parte gráfica, podemos ver que ele não mudou absolutamente nada. A única coisa que nós podemos ver é que agora todos os text edits estão alinhados 10 pixels à esquerda. Agora, para ficar mais bonito, vamos dizer que o espaçamento entre cada text view seja de 20 pixels. Então vamos voltar para o nosso código, vamos no nosso primeiro text view e a gente já definiu o margem top dele como 10 pixels. Então vamos no nosso segundo, margem top como 25 pixels. Eu vou copiar essa linha, copy, vou no nosso próximo text view, vou dar um Enter, Ctrl V, e vou no nosso próximo text view e Ctrl V. Salvei, voltamos à nossa parte gráfica e como a gente pode ver, a contar do segundo text view, todos têm 25 pixels de distância um dos outros. Mas por que o nosso primeiro text view não tem 25 pixels de distância do topo? Porque nós definimos que o margem top do nosso primeiro text view deve ser de 10 pixels. Vamos ver uma revisão do que nós aprendemos até agora. Nós definimos a nossa tag de gerenciador de layout sendo linear layout. Nós definimos que a orientação dela deve ser vertical. No nosso primeiro text edit, nós dissemos que o layout, o width dele, ou seja, a largura dele deve ocupar tudo o que ele precisar. A altura dele deve ocupar tudo o que ele precisar. A margem à esquerda deve ser de 10 pixels, margem left. A margem do topo deve ser de 10 pixels. E ele deve conter o texto, espaço na memória suficiente. Então o que é de mais importante agora? É saber que quando nós precisamos definir uma margem da esquerda, a gente usa o margem left. Quando nós precisamos definir uma margem do topo, nós definimos o margem top. E que quando a gente precisar que todos os componentes sejam alinhados na horizontal, nós botamos a nossa orientação como horizontal. Ou se for na vertical, a gente coloca na vertical. Eu vou mudar aqui para horizontal, para que a gente consiga ver o que ele faria. Olha só, ele colocou o nosso primeiro text edit na horizontal, só que o segundo já não coube. Aí ele quebrou a linha para que ele conseguisse aparecer na tela. Agora os nossos outros text views simplesmente desapareceram. Obrigado a todos e até a próxima aula com a continuação sobre o estudo dos layouts no Android.